movimento maior político é da Síria. A Síria que vai se tornando uma grande potência. O rei da Síria é Senaqueribe. Senaqueribe vem invadindo algumas regiões, vem tomando alguns povos cativos, e agora ele para diante de Jerusalém. O rei de Israel é Ezequias. Aquele mesmo rei que ganhou de Deus um pouco à frente desse texto, os seus 15 anos a mais de vida. O profeta é Isaías. O tempo é um tempo difícil, é um tempo de crise, porque as nações estão sendo assoladas. A Síria vai crescendo como potência de exército, como potência econômica, mas vai vivendo essa potência, se tornando isso, na usurpação que faz dos tronos e no subjugar dos povos. As nações estavam passando um tempo difícil de impostos pesados, de poucos recursos, de dispensa bem baixa. E Senaqueribe é quem cresce, é ele que cresce com a Síria, que tem por capital Nínive. E depois de assolar então alguns povos, algumas nações, ele entrava junto às nações, ele matava as famílias reais, ele derrubava os altares dos deuses, para que evitasse de dar à nação a esperança e a expectativa de que, quem sabe, o seu Deus, o Deus que aquela nação buscava, pudesse ouvir e atender. E trazer socorro e livramento do jugo que a Síria vinha impondo às nações da terra. Então, ele se coloca com seus exércitos junto a Jerusalém. Um exército numeroso, um exército forte, um exército que vinha de muitas conquistas, de muitas batalhas. E se estabelece então no reinado de Israel uma grande crise, um grande temor, porque as crises promovem no nosso coração, na nossa alma, os temores. Então, antes de eu ler o texto, eu quero anunciar a nossa reflexão, nosso tema de reflexão hoje. Como vencer as crises e os temores? Acredito que esse é o assunto mais falado no Brasil dos nossos dias. A crise, ou as crises, são políticas, são econômicas. Você olha para o governo, vê as necessidades do povo. A crise se estabelece na saúde, na educação. Então, nós estamos num país aí que está vivendo as suas crises. Você é atingido por isso, a sua casa também, a igreja também, especialmente nas questões financeiras, econômicas. Se há recessão, há desemprego. Se há desemprego, é porque há menos coisas sendo produzidas, há menos coisas sendo compradas, há menos dinheiro no bolso do povo. E esse desemprego pode ter chegado lá na sua família, alguém que estava bem empregado, que tinha um melhor salário e hoje já não tem esse salário tão bom, ou então está à procura de novo trabalho também. Alguns ainda têm o trabalho, estão pensando se esse recurso vai continuar. O Beto tem a empresa dele, né, e espera por oportunidades. Se o país desacelera no crescimento, no avanço, desacelera os contratos, desacelera as parcerias. A família dele entra agora numa recessão também, e os seus funcionários também. Alguns já não puderam ser mantidos na empresa, outros estão lá. Está sendo buscada propostas e possibilidades, né? Então, graças a Deus, Deus ainda tem dado sustento, apesar dos temores que vai no coração sobre as incertezas que esse tempo traz à nossa nação, à nossa família, à nossa vida, aos nossos recursos. E nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender alguns caminhos, umas possibilidades que Deus nos dá diante das crises. Porque há os temores. Então eu quero ler com os irmãos no capítulo 37 e com as irmãs. Você pode abrir a sua Bíblia também. Eu começo a leitura do verso 8 e eu vou fazer a leitura com os irmãos de Isaías
até o verso 20. O texto vai ser projetado na mesma linguagem da Bíblia atualizada que eu vou ler, para os irmãos poderem acompanhar, aqueles que não têm o texto aí. Deixa eu só adiantar um pouco aqui o texto que eu tenho. Muito bem. Nós vamos do 8 até o 20. Eu começo. O rei da Síria, então, de frente a Jerusalém, Senaqueribe envia ao rei de Israel, Ezequias, uma carta, no propósito de atemorizar ainda mais, de baixar o moral, de lançar no povo, no exército, no rei, o desânimo. E depois ele toma essa carta, e ele apresenta essa carta, o rei Ezequias apresenta essa carta diante do Senhor no templo, como nós que estamos no templo hoje, adorando e apresentando diante de Deus os nossos louvores, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa vida, a vida de quem amamos, a vida da nossa nação e as crises que, quem sabe, possamos estar enfrentando, as nossas crises pessoais, ou familiares, ou mesmo essas todas que envolvem a nossa nação brasileira. Acompanhe, irmãos. Voltou, pois, Rabsaque, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês que tu que te livrarias, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo, desculpe, irmãos, tem que passar, né? E orou ao Senhor, dizendo, vamos lá: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reis da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países das suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Que Deus acrescente graça, irmãos, à nossa vida, ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra, na proposta de descobrir o que o Senhor pode nos dizer, qual a direção que Ele pode nos dar, para que diante das crises dos seus temores, né, possamos encontrar um caminho reto, um caminho bom. Então a primeira reflexão, irmãos, é que nas crises o temor é inevitável, não há como passar por dificuldades, por crises, não perceber os perigos, os riscos, não viver as incertezas e não ter no coração o temor. Duvido que Ezequias ou qualquer outro rei de Israel, tendo à frente um grande exército, recebendo uma carta ameaçadora como essa, sendo lembrado do que tinha sido feito dos deuses e dos reis, dos povos que já foram subjugados,
não viesse a temer. Pudesse se colocar na sua cama, no seu leito, dormir tranquilo, sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar com a batalha que vinha à frente, sem se preocupar com a afronta, com os riscos, com as ameaças que se apresentavam diante dele. Ameaças reais. O exército já estava ali. Senaqueribe já era um rei vitorioso em muitas nações. Outros reis já haviam sido destronados. Suas famílias já haviam sido dissipadas, mortas. Povo mais forte que os judeus, mais bem estabelecidos, mais bem armados, mais bem prontos para a guerra e para as batalhas, já haviam sido derrotados. Ele tem diante dele agora esse exército inimigo, com toda essa força, com todo esse poder, e dizendo: agora é com Israel. É para cima de Israel que nós vamos, é o trono de Ezequias que nós vamos roubar, é o povo de Israel que nós vamos subjugar, é os seus filhos que nós vamos levar cativos, são os seus recursos que nós vamos tirar, as colheitas nós vamos levar para os nossos celeiros, os recursos dos comércios nós vamos tomar para nós e vamos levar para as nossas lojas, para o nosso palácio. Israel vai ser tomado. Ezequias recebe essas notícias, diante dos fatos eminentes, quem sabe naquele sentimento de que ninguém vai poder impedir isso. Senaqueribe tem essa certeza. Quem é você, Ezequias, para impedir? Maior do que outros reis que já foram subjugados. Quem é o seu Deus? Será que o seu Deus é de fato maior do que os outros deuses que os povos também adoravam, a quem os povos também seguiam e pediam clemência e socorro e ajuda e compaixão e força? Entrei nas suas cidades, derrubei os seus altares, quebrei os seus ídolos, foram considerados como nada, estão todos destruídos. Não há como, irmãos, um país viver uma recessão econômica, vendo as empresas vivendo as suas dificuldades, fechando as suas portas, o comércio, cada vez que passamos pelas ruas da cidade, é mais placas de aluga-se e vende-se, são mais pontos de comércio que já se fecharam, alguns mudando de lugar para lugares mais baratos, para custos menores, outros fechando as portas mesmo sem condição de reabrir. Estamos vendo uma política que vai se desenvolvendo, e aí nós ficamos pensando como não temer a Dilma, como não temer o Lula, como não temer o vice-presidente, se no próprio nome ele já diz, Temer, não é verdade? Se Michel Temer, muito mais eu, que não sou o vice-presidente. Então, irmãos, essa é a certeza. A Veja, há muito tempo atrás, falou um pouco sobre crise, levantou algumas possibilidades de crise, inclusive crises financeiras. E o medo, 78% das pessoas têm medo de perder entes queridos. Isso estabelece uma grande crise. Algo que ruim possa acontecer com os filhos, quem garante a segurança dos filhos quando eles saem da nossa casa? Nem dentro de casa nós podemos garantir. Aí vem falando ali sobre a solidão, quem não tem medo da solidão, quanto a solidão não traz de temor ao coração, do fracasso na profissão, cada vez mais somos pressionados, cada vez mais se exige melhores currículos, maior aperfeiçoamento, maior trabalho, melhor trabalho. Inflação, não é de hoje, é de muito tempo, né, que a gente vem sofrendo, temendo a inflação, e de perder o emprego, que é o que alguns no nosso país têm vivido novamente, infelizmente. Então, há como não temer essas coisas? Há como não viver essas crises e não sentir no coração aquela insegurança, aquela ansiedade, aquele sentimento de que parece que dessa vez não vai dar? Eu sei que você tem as suas incertezas, e nós não sabemos o melhor caminho, né? Nós não temos ainda o que de fato poderia acontecer de melhor para a nossa nação, nós não sabemos.
mas nós esperamos, com o nosso coração temeroso, naquele que sabe de todas as coisas. Então, diante das crises, o temor é inevitável. Se você teme pela vida do seu filho, pelo bem-estar do seu casamento, pelo bom andamento da sua vida financeira, para que você tenha os recursos para cobrir as suas contas, os compromissos que foi feito, você não está sendo diferente de ninguém. Não falta em você a fé, não falta em você a confiança em Deus. Ezequias temeu, e muitos outros homens e mulheres de Deus, vivendo os seus tempos difíceis, temeram também. Diante das circunstâncias adversas, diante dos tempos em que nós não sabemos muito bem o que será do futuro, nós podemos temer, é natural temer. Ver o coração e a alma um pouco mexida, insegura, porque as incertezas e a insegurança estão aí, e elas não se pode negar. E o fato de nós sermos cristãos não tira a nossa vida do mundo, não tira a nossa vida do curso da história. Ezequias, ele é rei, como outros reis, ele tem exército, como outros exércitos que já foram vencidos. Ele tem inimigos, como Senaqueribe, que se apresentou como inimigo diante de tantos outros, e agora diante dele. Essas coisas nós não podemos dizer que era imaginação, que faz parte da imaginação. Elas existem. E o temor é algo comum no seu coração, no meu, quando você atravessar qualquer crise, na vida, na família, na sua espiritualidade, quando surge o problema da enfermidade, você não sabe ainda que tratamento vai ser melhor, se o tratamento vai ser eficaz, se o medicamento vai fazer mesmo efeito. Não é incomum o coração temer e tremer. Não é problema de fé, não é problema de falta de confiança. Isso tudo acontece porque somos seres humanos e vivemos num mundo da história da humanidade. E Senaqueribe está temendo e tremendo como eu e você também. Senaqueribe não, Ezequias. Senaqueribe é quem afronta. Então é preciso confiar na pessoa certa. O que Ezequias vai nos ensinar é isso: Senhor, eu tenho certeza que a minha confiança está na pessoa certa. Ezequias vai tomar a carta, vai levá-la diante do templo, vai abrir a carta diante de Deus, e vai dizer para o Senhor algumas coisas que iam no seu coração. A realidade de um rei que vem afrontando reis, destruindo nações, subjugando povos, tomando as posses, levando cativos filhos e filhas, de um rei que era poderoso com seus exércitos, a realidade de um Deus que destruía deuses, ou de um rei que destruía deuses, que derrubava os altares. Mas há no coração de Ezequias uma certeza que não ia no coração de nenhum outro rei, de nenhum outro povo, desses que foram subjugados. A certeza é o seguinte: eles viveram essas ruínas, eles passaram por essas derrotas, porque os deuses deles é feito de prata, de ouro, de pedra, de madeira. Há no coração do rei a certeza que o Deus que está sendo buscado é um Deus diferente desses. Um Deus que não é fruto da imaginação humana. Não é um Deus que tem olho, mas não pode ver. Tem ouvido, mas não pode ouvir. Tem mãos, mas não apalpam. Que nada podem fazer por aqueles que o buscam. Porque são frutos da imaginação humana. São apenas imagens. Feitas de pedra, de madeira. Nos faz lembrar a mesma expressão que o salmista usa. Quando ele é desafiado a falar sobre o seu Deus. E algumas pessoas, olhando para as suas crises, para os seus problemas, para os desafios da sua vida, perguntam: o seu Deus onde está? E ele vai dizer: olha, Senhor, e eles falam isso, eles dizem isso, porque o Deus dele eu sei. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, e nada podem fazer por aqueles que o buscam. Mas eu confio no Senhor nosso Deus, que é um Deus presente, que atua na história, que intervém na história,
e que é de fato Deus vivo, Deus verdadeiro. E esse Deus sim, se quiser, na sua boa mão, pode livrar. E esse Deus sim, se quiser fazer, ninguém pode impedir o seu agir. E para esse Deus sim, apesar da medicina já ter dito não, apesar de Senaqueribe já ter determinado, eu agora vou invadir, ninguém pode comigo, para esse Deus não há impossível, e nem nada demasiadamente difícil para se fazer. É o Deus que tudo pode, que está acima de todos, que age no meio de todos e por intermédio de todos. É o Deus que pode ouvir o clamor dos seus filhos. Por isso que ele começa a dizer ao Senhor, diz assim: Senhor, abre os teus olhos e vê, porque eu sei que o Senhor é Deus que tem olhos que contemplam. Abre o teu ouvido, Senhor Deus, e ouve, porque eu sei que se há um Deus que pode ouvir, esse Deus é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus vivo e verdadeiro. Por isso abre e ouve. Porque os deuses desses povos têm olhos, mas não conseguiram ver, e têm ouvidos, mas não puderam ouvir a prece daqueles que clamaram por socorro, daqueles que pediram ajuda, daqueles que disseram: tem compaixão de nós. Então, diante das crises, irmãos, independente do tamanho do temor que vai à nossa alma, da insegurança, da incerteza, do rumo da nossa casa ou da nossa vida, há uma coisa que é certa: é preciso confiar na pessoa certa, e a única pessoa certa é o nosso Deus. Se alguém que merece a nossa confiança de verdade, não é a Dilma, não é o Lula, não é o Aécio Neves, não é o Michel Temer. Quem merece a nossa confiança de verdade é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, sim, não tem limitação para fazer nada que queira fazer. Para Deus não há crise que Ele não possa resolver. E mesmo dentro da crise, se não há recursos, Deus pode prover recursos para aqueles a quem Ele quiser. Deus da água já tirou, da rocha já tirou água. Onde não tinha possibilidade de colheitas, Ele enviou o maná por 40 anos, não é 4 dias, nem 4 horas. 40 anos. Para aqueles que precisavam de refrigério para a alma devido ao calor do dia ensolarado do deserto, Ele enviou uma nuvem para cobri-los e uma coluna de fogo para aquecê-los e guiá-los. Para aqueles que precisavam de direção, Deus aplanou os caminhos. Para aqueles que precisavam de livramento, porque havia um propósito de Deus de colocar como governador no Egito, Ele enviou uma caravana de midianitas, e depois Ele tirou por meio de uma visão e de sonhos a Faraó, lá da cova das prisões, a José, e o colocou como o segundo homem do Egito, abaixo de Faraó, só José. Num tempo em que era tempo de seca, tempo de fome na terra, José vivia no palácio, comia das finas iguarias de um rei. Não passava na sua mesa a necessidade de alimento. Não tinha nas suas dispensas cada vez recursos mais baixos, menores. Porque o nosso Deus, que é o Deus de Ezequias, que é o Deus de José, que é o Deus de Davi, é o mesmo ontem, hoje e há de ser assim para todos sempre. É o Senhor da história, e para Ele não há crise da qual Ele não possa suprir os seus filhos, e da qual Ele não possa trazer recursos, fazendo com que o pouco se torne muito, bastante, para continuar confiando, para continuarmos confiando no Senhor. Então, é o que o texto que está projetado nos lembra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e clamar, eu aguço os meus ouvidos para ouvir, eu abro os meus olhos para ver, eu ergo a minha voz em defesa, porque a minha voz é aquela que torna um mar bravio, uma tempestade dura, que batem contra a existência da sua vida, ou do seu barco no mar da existência, e com apenas a minha voz, o vento e o mar me obedecem, a calmaria vem. Eu ouvirei o seu clamor, e sararei a sua terra. Vou providenciar a cura, vou providenciar alívio, vou trazer a segurança, vou dar o bastante. Porque o nosso Deus é a pessoa que deve ser buscada por nós.
Ele tem olho para ver o que se passa lá na sua casa. Ele tem ouvidos que ouvem a sua prece. Ele tem mãos que se estendem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, para guardá-los em todos os seus caminhos. Nosso Deus é um Deus assim. Quero lembrar do que acontece aqui depois que ele abre diante do Senhor essa carta. Primeiro vem Isaías, o profeta, que fala em nome de Deus e fala para Ezequias: fique tranquilo, ó rei, nada vai acontecer. Já fui informado da carta, o Senhor pediu de mim uma palavra em nome de Deus, e eu estou enviando o que o Senhor me falou. Senaqueribe vai botar a sua viola no saco e tomar rumo de casa. Nenhuma espada vai ser levantada contra Jerusalém ou contra Israel por esses dias. Não pela Síria. Senaqueribe vai voltar para casa e na sua casa, diante dos seus deuses, o nosso Deus vai lhe pedir conta da afronta que ele lhe vem fazendo. Porque o Senhor ouviu a sua prece. Porque o Senhor ouviu o seu clamor. E ele está se levantando em defesa de Israel, seu povo. É por amor do nome de Deus que ele há de fazer. É em defesa da nação que confia nele, que o ama. Isaías vai fazer essa declaração. De repente, no arraial dos assírios, de frente a Jerusalém, numa noite, o anjo, diz a Bíblia, ainda no capítulo 37, que o anjo da morte enviado por Deus passou no arraial dos assírios. Naquela noite, enquanto os soldados dormiam, alguns dormiam, 180 mil foram mortos. Ao acordar o restante do exército e percebendo a mortandade em 180 mil, temeram ao Senhor e fugiram de volta para casa. Senaqueribe foi com eles. Quando Senaqueribe vai diante dos seus deuses para fazer a sua adoração, para prestar o seu culto, 2 dos seus filhos vieram e lhe mataram ao filho da espada, eles tomaram o trono. Senaqueribe jamais invadiu Jerusalém, jamais teve nas mãos a Ezequias e com qualquer um da sua família, jamais se sentou no trono de Israel, porque é preciso buscar a pessoa certa. Diante das nossas impossibilidades, o que podia Ezequias fazer? Ele era um rei de menor poder, ele tinha um povo que certamente seria subjugado também, uma terra que seria invadida e nada poderia ser feito, quem sabe algumas vidas mortas, muitas dos judeus e algumas dos assírios, no enfrentamento dos exércitos, na tentativa de impedir o pior. Mas tanto Senaqueribe como Ezequias sabia que nada Ezequias podia fazer. Israel era uma nação muito pequena diante do que se tornou a Síria nos seus dias. Mas Senaqueribe não sabia o que Deus podia fazer. E Ezequias sabia muito bem que agindo o Senhor, ninguém pode impedir o agir da sua mão. E aquilo que não é possível aos homens, é bem possível a Deus. Que aquilo com que eu não posso lidar, com os temores que vêm no meu coração pelas crises que enfrento, que são maiores do que os meus recursos, do que as minhas possibilidades, maiores que os recursos da nossa nação, ou com das possibilidades da nossa nação. Existe um Deus no controle de tudo, acima de tudo, que nunca deixa o seu trono, de quem ninguém pode lhe roubar o trono. E é esse Deus que deve ser buscado pela nossa vida. É preciso confiar na pessoa certa. Porque quando confiamos na pessoa certa, nós tomamos a consciência e vivemos a certeza que há no coração daqueles que experimentam de Deus, que fazem prova de Deus. Provai de mim e vede que o Senhor é bom. Saberão que eu sou o Senhor, eu que fiz isso. Havia dúvida para Senaqueribe quem tinha feito a mortandade naquela noite? Por isso que ele sai dali e vai se apresentar aos seus deuses para dizer: olha, esse Deus lá é poderoso, o que é que vocês vão fazer por mim? Nós precisamos dar o troco. Eu não posso ser humilhado desse jeito. Eu os afrontei, o Deus deles. E eu tive que sair fugido, com o rabo entre as pernas, desculpa a expressão. E diante dos seus deuses, que tem olhos e não veem, que tem ouvidos e não ouvem, que nada pode fazer por aqueles que o buscam.
ele foi morto pelos seus próprios filhos ao fio da espada, como lhe havia dito o Senhor a Isaías. Então, irmãos, diante das crises, nós temos que buscar o Senhor também. O verso 20 nos dá essa certeza, essa segurança, é o texto que nós lemos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Há muitos deuses, irmãos, criados por fruto da imaginação humana. Há pessoas que acreditam que nem precisam de Deus para se sair bem, para se salvar das crises. Mexe os seus pauzinhos, se assenta em alguns tronos, ocupa algumas posições e tudo vai bem. Até que eles se deparam com as suas impossibilidades, com as suas fraquezas. Até que eles começam a perceber que a crise é maior do que eles. E do que está para acontecer, no rumo que a coisa vai tomando, nem eles sabem muito bem ao certo o que fazer, que caminho tomar, que escolha realizar. Mas nós temos o Senhor nosso Deus. Independente do tamanho da crise, nós sabemos que nós não dependemos nem da Dilma, nem do Lula, embora eles tenham a sua participação, são aqueles que estão no governo, mas a nossa vida está nas mãos de alguém que é muito maior e que pode de fato nos ouvir e fazer por nós, o Senhor nosso Deus. E é nele que nós buscamos, irmãos, e é nele que nós devemos confiar. E diante das crises, em razão dos temores que são reais, são presentes, pelos riscos, pela incerteza, por aquilo que pode vir ainda, nós não sabemos ainda o que pode vir, mas venha o que vier, nada vai ser maior do que o nosso Deus e nada vai estar além da capacidade de agir do nosso Senhor. Lá na nossa casa, quando a gente pensa que vai jogar a toalha, quando pensa que o casamento vai ser desfeito, quando pensa que o caminho do filho agora é um caminho triste, sem volta, quando pensa que a filha já se envolveu com coisas às quais já não há mais como sair, como mais se livrar, nós entregamos nas mãos de Deus, porque tudo é possível ao Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor e nós clamamos a um Deus que nos ouve, que estende para nós as mãos, para o qual não há impossíveis, e todos que sabem das nossas lutas, mas que sabem da nossa confiança no Senhor, vão poder proclamar, como as nações proclamavam junto aos judeus, quando foram livres de um cativeiro maior, e de um problema maior do que os assírios, o problema dos babilônicos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O agir de Deus traz glória ao seu nome na nossa vida. Quando contemplarem o nosso coração, a nossa fidelidade, a nossa confiança, e perceber, não, o Senhor tem feito por eles grandes coisas. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Irmãos, que possamos expressar essa confiança e quem sabe ver o extraordinário que Ezequias viu, viver o extraordinário que Israel viveu, nesse tempo de Ezequias e em tantos outros tempos difíceis, mas onde a mão do Senhor se estendeu, porque os olhos do Senhor contemplou um homem vindo ao templo, abrindo a carta de ameaças, expondo o seu coração e derramando a sua alma diante de Deus. E Deus então enviando as suas respostas de livramento, de salvação e de socorro. Uma mulher como Ana, que na sua aflição e angústia por não poder ter filhos, orou diante do Senhor sem mexer, quem sabe, os lábios, movimentava os lábios, murmurando algumas pequenas palavras. Mas o olho do Senhor que contemplou, o ouvido do Senhor que ouviu, é a mão daquele Deus que lhe abriu a madre, que lhe trouxe a Samuel, que lhe deu ainda outros filhos e filhas, porque o Senhor assim o disse, e assim fez. Então que a nossa confiança seja a cada dia no Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você, diante das crises, dos temores, por aquilo que passa a nossa nação, ou mesmo por aquilo que passa a sua vida, que eu nem sei,
aquilo que você tem enfrentado, que está duro, está difícil na sua casa, no seu íntimo, no seu estudo, no seu trabalho, que às vezes eu desconheço, e possivelmente eu desconheço, mas que é do conhecimento do nosso Deus. Quero desafiá-los a confiar nesse Deus, a buscar a pessoa certa. Não tem porta que precise se abrir que Deus não possa abrir. Não tem situação ou circunstância que não receba de Deus um cuidado, uma direção, um alento. Não tem resposta que Ele não tem oração que Ele não responda. Para toda oração Ele tem a manifestação do seu querer, e o seu querer, diz a Bíblia, que é o querer daquilo que é bom, que é agradável, que coopera para o bem daqueles a quem Ele ama e que os amam também.